Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Hoje nós nos reunimos aqui, tendo o privilégio de adorar aquele que venceu, aquele que rompeu com as forças da sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o Deus ao qual nós adoramos, ao qual nós servimos e dedicamos a nossa vida. Essas canções que nós cantamos aqui, canções maravilhosas, elas nos elevam à presença do Senhor. Eu e você somos bem-aventurados, privilegiados por estarmos aqui nessa noite, nesse culto de adoração. É tempo de adorar, é tempo de colocar a vida na presença do Senhor, é tempo de acreditar que um grande milagre está para acontecer. Deus Ele é Senhor das situações. Deus está no controle de tudo e de todos. Nada o surpreende. E também deveria ser assim conosco. Nada deveria nos surpreender, a não ser a manifestação da glória de Deus. Aquela canção que foi cantada falando sobre o nome de Jesus, que é como um perfume derramado, canção maravilhosa. Depois a gente pode cantá-la de novo. Ela é realmente tremenda. Quero dar as boas-vindas a você que decidiu sair do seu lar, lá da sua tranquilidade, do seu sossego e vir até aqui. O Senhor te trouxe, na verdade, para ministrar ao seu coração. A Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e em sabedoria, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece na medida que nós nos reunimos como igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. Também quando nós abrimos a palavra de Deus e a estudamos, meditando nela, o nosso crescimento, ele vai sendo cada dia notado. Não existe limite para crescer em Deus, porque Deus é infinito. Mas nós podemos crescer cada dia nessa comunhão, nessa intimidade, e aprendendo a temer o Senhor, aprendendo a andar na presença dEle, cada dia é único, nunca se repete. E é por isso que hoje é um dia especial para mim e para você. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 18. Mateus capítulo 16. Nós estamos falando sobre o privilégio de ser igreja, a importância de pertencer ao corpo de Cristo. E em Mateus capítulo 16, versículo 18 e o 19, Jesus falando a Pedro disse: também eu te digo que tu és Pedro, eu te conheço pelo nome, e sobre esta pedra, que não era Pedro, mas que era o próprio Cristo, esta pedra que os discípulos reconheciam como sendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, esta rocha inabalável, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus, ou seja, o evangelho da salvação. O evangelho que, uma vez pregado, abriria as portas dos céus para todo aquele que nele crê. Então Pedro receberia as chaves do reino dos céus, e essas chaves era o evangelho que ele pregaria. E disse mais Jesus: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, onde Pedro chegasse com o evangelho, pregando o evangelho, e as pessoas crescem, aquelas pessoas seriam ligadas da terra até o céu. Ou seja, Deus confirmaria a pregação do evangelho feita na terra com a salvação eterna no céu. O que Pedro ligasse na terra seria ligado no céu. E não somente Pedro, mas todos os apóstolos e todos aqueles que no decorrer da história pregam o evangelho. Esse evangelho é como uma chave. Ele abre os portais celestiais. E todo aquele que crê no evangelho, ele tem entrada no reino de Deus. Então Jesus disse que edificaria a sua igreja. E a sua igreja seria construída, edificada, através da pregação do evangelho. O evangelho é que leva a pessoa à salvação. O evangelho é que abre o entendimento do pecador para a necessidade que ele tem de buscar em Deus o arrependimento para os seus pecados. Então o evangelho é a chave. O evangelho é que mostra o caminho. O evangelho é aquela declaração de que Deus ama o pecador, mas Deus quer tirá-lo do pecado. Deus quer arrancá-lo do pecado, para que ele possa viver em novidade de vida. Portanto, querido, nós estamos falando sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Cristo é essencial. Ela não é alguma coisa secundária. Ela é necessária. Ela é necessária para o nosso dia a dia. É necessária para a nossa família viver bem. É necessária para que nós possamos ter cada dia uma esperança renovada. A igreja é como uma família, a família de Deus. Quando nós nos reunimos enquanto igreja, nós estamos reunindo em nome de Cristo para sermos abençoados por Cristo. Toda vez que nos reunimos como igreja, em nome de Cristo, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos. Sobre esse assunto, já falamos que a igreja tem dono, que ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu por ela e a comprou com o seu sangue. A igreja pertence a Cristo porque ela foi comprada com o preço de sangue. A igreja tem dono. A igreja não está abandonada. A igreja tem aquele que dela cuida. A igreja tem dono. A igreja tem um Salvador. A igreja tem aquele que vela por ela todo dia, o dia todo. E hoje nós estamos aqui para poder agradecer a Deus esse grande privilégio. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas ou os poderes do inferno, ou do Hades, ou da morte, não prevalecerão contra a igreja. A coisa mais danosa que pode acontecer ao ser humano é a morte. É a coisa mais dolorida, dolorosa, que mais machuca na nossa existência.
é a morte. A morte provoca um prejuízo incalculável naqueles que ficam. Ela deixa um vazio, um buraco nas famílias, nos relacionamentos. Ela traz tristeza, angústia. Mas Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja e que as portas ou os poderes do inferno ou do Hades, que é a região dos mortos, ou a própria morte, não podem prevalecer contra a igreja. Hoje, depois que Cristo veio e inaugurou o reino de Deus na terra, depois que Ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo a sepultura, vencendo o diabo, vencendo o pecado, hoje nem a morte pode nos derrotar. Nós não precisamos temer ninguém e nada, nem a morte, que é a coisa mais dramática que pode acontecer na existência do ser humano. Hoje, em Cristo Jesus, nós não precisamos temer a morte, porque se nós morrermos aqui hoje, nós que somos seguidores de Cristo, nós estaremos entrando na eternidade para viver eternamente com Ele. Nós sabemos que todos nós temos os nossos dias contados, mas não precisamos nos preocupar com isso, porque Jesus Cristo garante a nossa redenção, garante a nossa salvação, garante a nossa entrada no céu de uma vez por todas. Portanto, hoje eu quero falar que a igreja, ela não apenas tem dono, mas ela tem um Senhor. A igreja tem um Senhor, ela está debaixo de um poder, está debaixo de um senhorio, o senhorio de Cristo. Ou seja, a igreja é serva de Cristo. Olha que coisa linda, a igreja é serva de Cristo. Ela não está solta no mundo, ela não está andando sem um parâmetro, ela não vive sem objetivo. A verdadeira igreja, constituída dos salvos pela fé em Cristo Jesus, ela tem um Senhor, ela é serva de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não existe ninguém, não há nenhuma autoridade acima da autoridade de Cristo. Olha o quanto isso é gostoso, olha o quanto isso traz segurança, olha o quanto isso faz a diferença. Não existe nenhum poder, nenhuma força acima do poder do nosso Senhor e Salvador. Tudo se curva ante ao senhorio de Cristo, e Ele é o nosso Senhor. É Ele que nos guarda como o Senhor das nossas almas, como o Senhor das nossas vidas. Ele afirmou dizendo: aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, verso 30. Olha que coisa interessante que Jesus disse aqui, marcante. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. A segurança que Jesus promove na nossa alma é sem igual. Não existe nenhum outro lugar tão seguro quanto em Cristo. Não existe outro lugar tão agradável a não ser em Cristo. Mas é preciso que nós tomemos uma posição, que nós tomemos uma decisão. Jesus disse: aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, quem não está em Cristo, está sem rota,
Quem está sem Cristo está sem objetivo na vida. Quem não está com Cristo não tem razão para viver. Quem não está andando com Cristo está mal acompanhado. Porque quem não anda com Cristo anda acompanhando alguém. E vocês sabem quem é. As trevas, Satanás, o pai da mentira. Então nós precisamos tomar cada dia a decisão de permanecer com Cristo e em Cristo, porque aquele que não está com Ele é contra Ele. Aquele que com Ele não ajunta, espalha, perde o referencial de vida. É por isso que nós estamos aqui toda semana nos reunindo, aprendendo a palavra de Cristo, aprendendo sobre Cristo, aprendendo sobre o céu, aprendendo como viver como um cidadão do céu aqui na terra. Nós estamos com Ele, nós estamos nele, por isso nós somos mais que vencedores, porque cada dia Ele derrama sobre nós da sua graça e do seu poder. Cada dia Ele nos fortalece, nos dando autoridade. A autoridade de Cristo nos é dada também para que nós possamos vencer cada dia as tentações que nos cercam. Jesus sabia e sabe que nós estamos aqui na terra, estamos aqui neste mundo que jaz o maligno, cercado de tentações, cercados de perigos. Por isso a Bíblia diz que Jesus nos deu poder. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal vos acontecerá. Eis que vos dou poder e autoridade. O crente em Jesus Cristo, ele tem poder e autoridade, não a sua autoridade própria, não o seu poder pessoal, mas o poder e a autoridade do próprio Cristo, que disse: eis que vos dou. É Ele quem dá poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. Você não precisa ficar preocupado com o tamanho dos seus inimigos, porque o poder de Cristo, a autoridade de Cristo lhe foi concedida para que você viva vitoriosamente cada dia que o Senhor permitir que você viva na terra. Até o último dia que você viver aqui na terra, quando os seus olhos fecharem aqui na terra, você viverá debaixo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Você poderá exercer com legitimidade o poder e a autoridade de Jesus Cristo. Amém, queridos? Isso é maravilhoso, não é? Então hoje nós estamos falando sobre isso. Falando sobre uma igreja vencedora. É importante você ser igreja. É importante você se relacionar como igreja. É importante você servir a Deus através da igreja. É importante você entregar o seu melhor para o reino de Deus na igreja e através da igreja. Olha, queridos, não existe meio termo em relação à pessoa de Jesus. Não tem meio termo. Ou estamos com Ele ou contra Ele. Ou estamos sob o seu senhorio, ou estamos fora do seu reino. Não tem meio termo, é inegociável. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. As condições de Cristo são inegociáveis. Prestem atenção, porque tem muita gente que acha o seguinte, que Ele é tão importante que Ele se julga mais importante que Deus. Pelo fato de Deus lhe conceder importância, pelo fato de Deus ter feito por Ele o impensável na cruz, através de Jesus, tem muita gente que acha que pode fazer o que quiser da sua vida. Tem muita gente que acha que pode viver como quiser a sua vida. É porque não conhece as condições impostas por Jesus. Não existe meio termo em relação à pessoa de Jesus, à comunhão com Ele, à fé exercida nele. Ou estamos com Ele,
ou contra ele. Ou estamos sob o seu senhorio, ou estamos fora do seu reino. Essas são as condições. Se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós precisamos entrar através de Cristo, porque as condições de Cristo são inegociáveis. Quem não nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo, não pode ver ou entrar no reino de Cristo e de Deus. Eu vou repetir. Quem não nascer de novo, pelo poder do Espírito Santo, através da fé exercida no Evangelho que você ouviu e recebeu, não pode ver ou entrar no reino de Cristo e de Deus. Em João capítulo 3, verso 3 e 5, Jesus disse a Nicodemos: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver ou entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Nascer da água pode simbolizar tanto a água do batismo, quanto também ao Evangelho, que é como uma água que nos lava, que nos purifica. A palavra de Deus nos purifica, nos santifica. Então pode ser aqui as duas coisas: a água que você passa pelo batismo e também a água da palavra, o Evangelho que nos santifica. Portanto, observe essas duas expressões: ninguém pode ver e ninguém pode entrar. Jesus foi claríssimo com Nicodemos. Nicodemos, ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, Jesus disse isso porque Ele é a porta. Ninguém pode entrar. Quando você vai entrar em algum ambiente, você deve entrar pela porta, porque quem entra por outro lugar, por uma janela, já gera suspeita, porque quem é da casa, quem é da família, entra pela porta. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará nos reinos do céu. Sairá, vai ter liberdade de ir e vir, né? Encontrará pastagens, alimento, força, cada dia. Então Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, verso 9. Jesus é a porta de entrada para o reino do céu. Jesus é a porta de entrada para a eternidade com Deus. Quando ele disse eu sou a porta, é no sentido figurativo. Ele estava dizendo: você precisa crer em mim, você precisa estar comigo, você precisa estar do meu lado, você precisa me seguir, você precisa crer em mim, você precisa entregar a sua vida ao meu senhorio. Então Ele é quem nos leva para dentro da casa do Pai. Então, através de Cristo, nós entramos no reino eterno do Pai. Por isso Ele disse: eu sou a porta. Mas Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, verso 6. Ele não apenas é a porta, o lugar de acesso, mas Ele é o caminho, aquilo que nos leva até a porta, aquilo que nos leva até o reino do céu, aquilo que nos leva até a entrada do reino do céu. Gente, isso é maravilhoso demais. Quem anda com Jesus não está perdido, porque Ele é o caminho. Quem anda com Jesus não precisa ficar ansioso, duvidando das possibilidades de entrar ou não no reino do céu, porque Jesus disse: eu sou a verdade.
Quem crê em mim, crê na verdade. Quem tem a mim, tem a verdade. E além do mais, eu sou a vida eterna, a vida abundante, a vida maravilhosa, a vida gloriosa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ele fechou esse pensamento dizendo: e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém é aceito na presença do Pai, se não for através de Jesus. Sabe como que eu vejo isso? Jesus nos toma pela mão e diz assim: fica tranquilo, você vai agora entrar na presença do Todo-Poderoso. Aí a gente diz: mas Senhor, mas é o Todo-Poderoso, eu não estou preparado para isso, eu não estou pronto, Ele é o Altíssimo, diante dele todo joelho se dobra, até as montanhas se nivelam, e eu acredito que se eu entrar, eu vou ser consumido. Isaías achou que seria consumido. Aí Jesus vai dizer para nós assim: calma, você está comigo, você vai entrar em segurança, porque eu vou te introduzir na presença do Rei dos Reis. Eu vou te garantir segurança, porque eu derramei o meu sangue por você, dei a minha vida pela tua vida, e o Pai hoje vai te receber, porque Ele aceitou o meu sacrifício em seu lugar. Então, aos olhos do Pai, você está perdoado, você está limpo, você está purificado, e agora, juntamente comigo, você pode entrar até a presença do Pai. É isso que Jesus disse quando falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está nos segurando pela mão, dizendo: pode entrar, é seguro. Pode entrar, Ele vai te aceitar. Pode entrar, Ele vai te receber, porque você foi lavado e remido pelo meu sangue vertido na cruz do Calvário. Que maravilha! Isso é ser igreja, isso é ser povo de Deus, isso é viver na plenitude da bênção de Deus. Não é uma honra você poder entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, sem nenhum risco de ser consumido? Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele vê o Espírito de Cristo habitando em você. Então Ele diz: seja bem-vindo, meu filho, seja bem-vinda, minha filha. Esta é a sua família, esta é a sua casa, este é o seu lugar, este é o seu ambiente. Fique tranquilo, sinta-se em casa. Oh, que Deus maravilhoso! É isso que é ser igreja, é isso que é você pertencer à igreja, é quando você tem acesso ilimitado à presença do Senhor. Sendo assim, ou você está dentro ou fora do céu. Se somente através de Cristo nós podemos entrar, então alguém está dentro ou fora do céu. Ou está salvo, ou continua perdido para sempre, pois não precisamos fazer nada para sermos condenados, pois nascemos assim. Nascemos condenados, somos pecadores por natureza. Salmo 51, verso 5 afirma: eu nasci na iniquidade, na maldade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, o ser humano naturalmente já nasce perdido, já nasce fora do reino de Deus. Ele precisa de Jesus para ser perdoado, lavado e remido e ter acesso ao reino de Deus. Sem Jesus ele não pode fazer isso. Sem Jesus ele não será aceito. Sem Jesus ele não terá acesso à presença do Senhor. Porque o pecado não subsiste na presença de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta para longe de Deus. O pecado, ele é como uma capa
de trevas que nos domina, que nos cega e que nos mantém na escravidão de uma vida pecaminosa. Por isso, todo pecador que não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador está condenado. Não é que ele estará, ele está, porque ele já nasceu na condição de pecador, ele já nasceu como condenado, e somente Jesus pode livrá-lo da condenação eterna e daquele distanciamento eterno de Deus. Quando o salmista disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, ele estava falando da natureza humana, da condição humana. Ele estava ali representando a humanidade, porque todos nós nascemos da mesma forma que o salmista nasceu. Nós nascemos em pecado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então essa é a condição. Por isso Jesus disse: quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então Jesus, para poder favorecer e dar a condição ideal para que cada pessoa entre nessa realidade celestial de perdão, de graça, de poder, de refrigério, de liberdade na presença do Senhor, Ele edificou a sua igreja. A igreja hoje é um instrumento de Deus para abençoar a sociedade. A igreja hoje é que aponta o caminho para a salvação, porque ela prega um evangelho de salvação. A verdadeira igreja prega Jesus Cristo 100% Salvador. A verdadeira igreja não prega outros deuses. Ela não prega outro tipo de salvação, a não ser a salvação realizada em Cristo Jesus. Por isso Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, e nem as portas, nem os poderes do inferno prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja será gloriosa, será poderosa, a minha igreja vai brilhar com a minha glória, a minha igreja vai andar em novidade de vida, a minha igreja vai viver uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo que eu derramarei sobre ela. É isso que é ser igreja, é isso, é esse o nosso privilégio. Todos os que fazem parte da igreja são servos de Cristo e conservos uns dos outros. Nós temos um Senhor, nós somos servos de Cristo, mas na igreja nós somos conservos uns dos outros, ou seja, nós devemos servir uns aos outros, nós somos iguais. Na igreja, todos nós temos o mesmo valor, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que o outro. A Bíblia diz que existe um Senhor sobre a nossa vida e que nós devemos ser conservos uns dos outros, servir uns aos outros, abençoar uns aos outros, estar disponível uns aos outros, porque não existe na igreja o que chamamos de hierarquia, de casta, pois todos somos irmãos. É por isso que na igreja ninguém briga para ser líder, ninguém briga para ocupar o púlpito, não existe politicagem na igreja para que, ocupando uma posição de destaque, possa tirar proveito. Não existe, isso é próprio do mundo. Na igreja existe um Senhor, que todos obedecemos, e existem servos iguais, com o mesmo valor, que servem uns aos outros. Eu te ajudo e você me ajuda. Eu oro por você e você ora por mim. É isso que significa sermos conservos uns dos outros. Não somos melhores do que o outro. Aquele que é melhor é aquele que diz que está no trono. É aquele que comprou a igreja.
é aquele que pagou um alto preço pela igreja. Esse sim é importante. Todos os demais são servos e servas de Deus. Você se considera isso? Uma serva de Deus, um servo de Deus? Então isso é privilégio. Significa que você tem a oportunidade de demonstrar os dons e os talentos que Deus tem te dado. A sua igreja será melhor na medida que você for melhor. A sua igreja vai ser mais forte na medida que você investir o seu melhor nela. É por isso que a igreja, ela é invencível, porque ela é constituída por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais, cheios dos talentos que Deus nos deu, para que nós possamos dizer para o mundo: mundo, você não sabe o que é a verdadeira vida. Você não sabe o que é a verdade. Você vive de ilusão. Você vive de pensamentos e sentimentos que muitas vezes são meras ilusões, caprichos. A verdade está com a igreja. Nós não devemos ter medo de dizer isso, gente, que a verdade está com a igreja. Mas qual igreja? A igreja daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É qualquer igreja? Não. A igreja composta por homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja que é cheia do Espírito Santo de Cristo, a igreja que é cheia da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, esta é a igreja onde a verdade se encontra e onde, a partir dela, a verdade se manifesta. Não é qualquer igreja, porque Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha. Tem muita gente que não segue a Jesus, mas é religioso. Tem muita gente que não anda com Cristo, mas tem uma igreja onde frequenta. Mas não é isso que Jesus disse que é importante. Ele disse: quem não está comigo, quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então essa é a grande diferença. É estar com Cristo, é caminhar com Cristo, é viver com Cristo e para Cristo. Então, é isso que nós aprendemos na Bíblia, que não existe uma casta, não existe uma hierarquia. Fulano é melhor que Beltrano. Não existe isso. Mas os pastores são melhores. Não são. Os pastores são servos dos servos de Deus. Sabia disso? Os pastores da igreja são servos dos servos de Cristo. Nós servimos a vocês. Nós somos servos de vocês. Nós ocupamos esse espaço aqui por uma questão de logística, de facilidade, de condição ideal para proclamar o Evangelho, para ensinar o Evangelho. Mas nós estamos aqui para te servir. Esse é o papel da liderança na igreja. É para isso que nós fomos chamados. É assim que nós devemos ser, porque só existe um Senhor na igreja. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, se a igreja tem um Senhor, todos nós somos servos deste Senhor. E não apenas isso, mas servos uns dos outros, como também está escrito em Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É isso que é essa igreja. Quer saber qual é o líder aprovado por Deus? É aquele líder que ama, que serve, que dá a sua vida pelo povo de Deus. Não é aquele que extorque o povo de Deus, é aquele que dá o seu melhor tempo, que dá os seus melhores dias, que dá a sua saúde, que dá o seu conhecimento, que dá o melhor que tem. Esse é o verdadeiro líder. Não aquele que extorque, que arranca a lã das ovelhas para se cobrir, para se vestir.
O verdadeiro pastor, diz a Bíblia, é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Quer saber se a sua liderança é uma liderança aprovada diante de Deus? Observe se a sua liderança está dando algo precioso por vocês e para vocês. Vê se a sua liderança tem tempo para vocês. Vê se a sua liderança ora por vocês. Esse é o verdadeiro líder. É aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele não é o melhor. Ele é servo dos servos. É isso que muita gente não aceita. Tem muito líder que não aceita isso. Para ele isso é um tapa na cara, porque ele não pode aceitar o fato de que ele, como sendo o pastor da igreja, como sendo de repente aquele que Deus usou para fundar a igreja em determinado endereço, então ele pode mandar, desmandar. Não pode! Ele tem que seguir as normas de Cristo como todos devem seguir. Ele é servo do Senhor como os outros também são. Mas pela função que ele ocupa, ele é servo dos servos. Por que Deus fez assim, queridos? Para que não haja orgulho, vaidade, prepotência. Quem quiser ser o maior, disse Jesus, seja aquele que serve, seja o servo de todos. Quanto mais cresce, quanto mais bênção, quanto mais conhecimento, quanto mais graça, mais serviço deve ser prestado. É assim que funciona na igreja. Então você foi chamado para pertencer a uma igreja poderosa, que tem líderes poderosos na oração, líderes poderosos na intercessão, uma igreja composta por verdadeiros adoradores, como nós cantamos aqui hoje. Verdadeiros adoradores que glorificam e exaltam o nome do Senhor através das suas canções, da sua voz, que traz edificação, que traz alegria. Quanto mais uma pessoa ela recebe responsabilidade na igreja, mais ela precisa aprender a servir. Mais ela precisa entender que ela é servo, que ela é serva. Foi assim que Jesus instituiu a sua igreja. Portanto, a força da igreja está na unidade, no respeito recíproco, na valorização e no serviço. Ou seja, a comunhão com Cristo e a comunhão uns com os outros. Uma igreja é forte na medida que ela mantém e alimenta essa comunhão. Porque Jesus disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Ou seja, por que tantas famílias naufragam? Por que tantas famílias vão à bancarrota? Por causa da divisão e das contendas. Muitas famílias são destruídas pelas contendas, pelas divisões. Cada um quer falar e fazer do seu jeito. Cada um quer impor a sua autoridade. Cada um quer determinar como as coisas vão acontecer. Então as divisões acontecem e aí acontece o divórcio. Um vai para um lado, outro vai para outro. Os filhos não sabem com quem vão permanecer. E ao final de tudo, todos saem arrebentados, machucados, feridos. Muitas famílias destruídas por causa de contenda, pela falta da humildade e do reconhecimento que Deus estabeleceu no lar uma cadeia de autoridade. O homem, cabeça da mulher, e a mulher, submissa, parceira, idônea do homem. Se o homem não cumprir o seu papel, ele prestará contas a Deus, mas ele foi colocado no lar para ser um exemplo, não para dar ordem, não para poder criar animosidade, mas para ser aquele que diz: sigam-me, eu sou um exemplo, eu sou como uma lamparina que vai à frente guiando e mostrando como deve se fazer. Quanto maior o nível de autoridade, maior a responsabilidade ante Deus. Muitos lares estão destruídos porque marido e mulher querem medir forças. E aí
o lar não subsiste. Assim também acontece com igrejas locais. Por que muitas igrejas locais não subsistem? Por causa dos sentimentos facciosos e das contendas. Onde existe divisão, ou seja, duas visões, a coisa não rompe. Por isso, na igreja, existe um Senhor que determina o caminho, que determina o norte, que determina o que fazer. Existe um Senhor que sabe das coisas. Os demais são servos que devem obedecer. Olha só o que Tiago escreveu, já capítulo 3, versículo 13 em diante. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta ou facção, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Quer exercer autoridade? Quer ser respeitado? Está aqui, ó. Siga essas normas. A sabedoria do alto, ela é, antes de tudo, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. E o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Sabe por que tem problema demais na sua casa? Por causa de duas visões que gera a contenda, a facção, porque alguém fala e alguém não quer ouvir. O outro recomenda, o outro não quer aceitar. Um estabelece uma norma, o outro vai lá e quebra aquela norma. Aí a coisa não funciona, gente. A igreja foi estabelecida para mostrar como funciona o reino de Deus, como as coisas funcionam dentro do propósito de Deus. A família, ela deve se espelhar na igreja. A família se espelha na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Não há divisão nesse corpo. Existe harmonia nesse corpo. Existe reciprocidade nesse corpo. E é assim que a família deve viver. E concluindo, que possamos aprender a praticar o que está escrito em Filipenses 2, capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, que diz: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, disse Paulo, completem a minha alegria tendo, primeiro, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Difícil isso, né? Mexe com o nosso ego. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E eu digo para vocês, isso é ser igreja, igreja que prevalece. Isso é ser família, e família que prevalece. Amém? Deus instituiu a família no jardim do Éden. E para que a família tivesse um modelo, Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer, porque a igreja, ela terá um Senhor sobre ela, que vai orientar, coordenar, que vai ensinar,
que vai estabelecer as normas e o caminho a seguir. Quer ter uma família bacana, uma família que prevalece? Volte-se para a palavra de Deus e veja como Deus constituiu a igreja. Replique os valores da igreja na sua família e você terá uma família que prevalece nesse mundo de tanto problema. Amém, queridos?